Feliz sábado. Uma alegria, muito obrigado, pastor André, pelo convite e a oportunidade. Uma alegria estar com vocês para juntos essa semana ouvirmos a palavra de Deus. Espero que de maneira muito clara o que Deus tem a falar através da palavra chegue ao seu coração. Vocês receberam, acho que um por família, um livro. Esse livro é como o livro da semana de oração. Então, durante a semana eu vou apresentar alguns temas do livro, você pode ler, acompanhar, espero que seja uma bênção também. Nós trabalhamos nesse livro alguns aspectos da vida de Daniel e como a vida de Daniel pode nos ajudar hoje, que diferença pode fazer em nossa vida hoje. Não sei quanto tempo você tem aqui na igreja, mas talvez você se faça a pergunta, mais uma semana de oração. Não sei quantas semanas de oração você já participou na vida, mais uma semana de oração. Existe uma maneira de fazer com que não seja mais uma semana de oração. E não depende só de quem vai pregar ou das mensagens, mas depende também das nossas atitudes e decisões. Eu nasci num lar adventista, meus pais já eram adventistas quando nasci, e já participei de inúmeras semanas de oração, mas quando eu tinha 14 anos, eu participei a semana de oração da minha vida. Eu não lembro, sinceramente, de um sermão que o pastor pregou, mas eu lembro e trago até hoje o reflexo das decisões que eu tomei naquela idade, decisões que moldaram a pessoa que eu me tornei, as decisões que eu tomei. Então existe uma maneira de fazer com que essa não seja mais uma semana de oração, mas que seja uma semana que venha marcar profundamente, a te levar a tomar decisões espirituais sérias. Para isso, antes de abrirmos a Bíblia, eu queria combinar algumas coisas com vocês. A primeira maneira de fazer com que seja uma semana marcante, especial na sua vida, é tomarmos a decisão de passarmos mais tempo na presença de Deus. A semana de oração à noite, aqui o culto, é uma sobremesa espiritual. Não é o banquete é só você na presença de Deus. Isso é o banquete. Tudo que nós recebemos da igreja é uma espécie de sobremesa espiritual. Então, eu queria fazer um primeiro acordo com vocês. Durante essa semana, estabeleça um compromisso de 3 vezes ao dia parar para orar. 3 vezes ao dia. Não sei se alguém já tem esse costume, mas pelo menos durante essa semana, se você achar que é possível, você pode levar esse hábito para a vida. Mas coloca no teu celular, escolhe o horário, pela manhã na tua devoção, no meio do dia e à noite, ou final do dia, você vai colocar no teu celular, para quando ele despertar, você lembrar, esse é o momento de eu parar, o que estou fazendo para voltar os meus pensamentos a Deus. Isso é um hábito, gente, para a vida, faz muita diferença para a vida. E no começo, precisa do celular. No começo, você precisa que o celular te lembre, mas depois vai virando hábito. Então, primeiro compromisso que eu queria trabalhar com vocês, quem está aqui, quem está nos acompanhando aí, coloca no celular 3 vezes ao dia, para despertar e você ir à presença de Deus. Primeiro apelo da semana, quem topa? Deixa eu ver as mãos. Fechou? Pastor, e o que é que eu vou fazer nesses momentos? Queria combinar com você de orar por 3 coisas especiais ao longo da semana. Primeiro, você vai escolher alguém que você ama, que gostaria de ver essa pessoa com a vida entregue nas mãos de Deus, alguém da tua família, um amigo do trabalho que está passando por alguma necessidade, e você vai apresentar essa pessoa ao longo da semana. Então, nesses momentos de oração ao longo do dia, você vai apresentar alguém. E o desafio é o seguinte: hoje, liga para essa pessoa e diz assim: olha, eu estava na igreja hoje pela manhã e um pastor nos fez um desafio de escolher alguém especial para mim para orar durante a semana. E a pessoa especial para mim é você. Eu queria saber por quais motivos você quer que eu ore por você essa semana. Entendeu? Pensa em alguém, liga para essa pessoa, apresenta o teu plano de oração da semana e pergunta a ela por quais motivos ela gostaria que você orasse por ela durante a semana. Uma pessoa, você pode até colocar mais, mas começa com uma pessoa. Então hoje já escolhi a minha pessoa aqui, hoje à tarde vou estar ligando para ela, vou dizer: olha, estabeleci um compromisso de orar por alguém especial, você é a minha pessoa especial, pelo que você quer que eu ore essa semana por você. Primeiro você vai orar por uma pessoa, depois você vai orar por alguma necessidade sua,
particular, familiar, do trabalho, e depois você vai orar pela semana, pelos sermões, pelo pregador, para que Deus use de maneira especial. Então vamos lá. Vamos orar 3 vezes ao dia por 3 pedidos especiais. Alguém especial para você, que você vai ligar para ela hoje. Alguma necessidade particular sua, particular, familiar. E pelas mensagens da semana. Esse é o primeiro compromisso. Segundo compromisso. Gente, você quer uma semana em que você tenha mais intimidade com Deus? Estabeleça um dia essa semana para um jejum. Todos os anos a igreja tem um programa chamado 10 dias de oração, em que ela nos convida a parar para um jejum. Mas você não precisa que a igreja marque um jejum. Você deve estabelecer ao longo do ano momentos em que você vai ter um jejum. Deixa eu abrir apenas um parêntese sobre jejum para você entender o que eu vou te convidar agora a decidir. Jejum não tem nada a ver com sofrimento, com padecer. Não, jejum é uma questão física que ajuda numa questão espiritual. Quando você come, uma parte do sangue do seu cérebro vem para ajudar na digestão. Por isso que depois que a gente come, fica um pouco sonolento, pensa mais lentamente. Quando você decide não se alimentar por um período para buscar mais a Deus, o que você está dizendo é: Senhor, eu quero que minha mente funcione a 1000 por hora, 100%, porque eu vou passar mais tempo na Tua presença. Então, jejum não é apenas um período de não se alimentar. Jejum é um período de passar mais tempo na presença de Deus. Se você passar um dia sem comer, você passou fome, mas não jejuou. Então, passar fome é uma coisa, jejuar é outra. Então, se você não se alimenta, você passou fome. Mas se você deixa de se alimentar para buscar mais a Deus em oração, para ter mais tempo de ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, aí você jejuou. Então, jejum é um tempo que você dedica para passar mais tempo na presença de Deus. Ao longo da semana, entre hoje e o próximo sábado, escolha um dia em que você vai ter talvez menos atividades, ou uma parte do dia que você possa ter mais tempo de buscar a Deus, e passe um dia ou um período de dia em jejum. Como sempre orientamos, algumas pessoas precisam de uma orientação médica para o jejum, pessoas diabéticas ou grávidas, precisam de uma orientação médica para o jejum, mas, no geral, é possível você fazer o jejum de um dia ou de um período do dia para passar mais tempo na presença de Deus. Eu estabeleci o meu dia essa semana de jejum e queria convidá-lo a estabelecer o seu dia especial de jejum. E eu creio que se nós estudarmos a palavra de Deus, que se nós tivermos momentos ao longo do dia de oração, se nós separarmos um dia dessa semana para jejum, nós vamos ter uma semana especial não por causa do pregador, mas porque você vai estar mais intimamente ligado a Deus. E aí, podemos ir nesse caminho? Então lá vai o segundo apelo. Quantos gostariam de estabelecer hoje, um dia ao longo dessa semana, ou um período ao longo dessa semana, queriam fazer um jejum de um dia ou de parte de um dia, para se dedicar a buscar mais a Deus nesse dia ou nesse período? Quem pode planejar isso aí? Benção. Deus seja louvado. Amém. Vamos para a Bíblia? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Vamos começar hoje com esse capítulo. Vamos ler alguns versículos aí do livro do Apocalipse. Então abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Oramos há alguns instantes, mas já que abrimos a Bíblia, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus novamente. Querido Pai, nós estamos iniciando uma semana que pode ser uma semana marcante para decisões, para entregas que iremos fazer, mas acabamos de tomar decisões que já podem valer muito para essa semana. De orar por alguém, de orar por nossa vida, de orar pelas mensagens, de parar 3 vezes ao longo do dia para voltar os nossos pensamentos ao Senhor, de parar um dia para passar mais tempo com o Senhor através de um jejum. E nesse momento que estamos com a Bíblia aberta, pedimos que a Tua presença esteja claramente ao nosso lado. Santo Deus, nós não temos necessidade de ouvir um homem, nós passamos a semana ouvindo pessoas. A nossa necessidade é ouvir a Tua voz falando através da Tua palavra. Então abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a perceber o Espírito Santo andando entre os bancos da igreja.
Pessoas que estão agora nos acompanhando pela internet, ajuda-as a perceber o Espírito Santo ao lado delas agora em casa, onde estiverem assistindo, dizendo: olha, eu quero falar com você. E que ao final dessa mensagem nós possamos dizer: eu ouvi a voz de um homem, mas a palavra veio de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse é um dos livros mais profundos da Bíblia, e você há de concordar comigo que você não pode estudar um livro profundo de maneira superficial. Você não pode simplesmente abrir o livro de Daniel, ou o livro do Apocalipse, ou o livro de Hebreus, por exemplo, e simplesmente passar o olho. Livros profundos da Bíblia precisam de um estudo profundo. Então eu convido você a estudar de maneira profunda o livro de Daniel, o livro de Hebreus, o livro de Apocalipse. São livros profundos da Bíblia que precisam de estudo profundo. Pastor, e como faço isso? A Novo Tempo oferece estudos bíblicos gratuitamente sobre o livro do Apocalipse. A Casa Publicadora Brasileira vende comentários profundos sobre o livro de Apocalipse. Então, pegue essas ferramentas e dedique tempo, mesmo que seja um pequeno tempo por dia ou por semana, para estudar de maneira profunda esse livro. É um livro extraordinário. E quando você começa a estudar o livro do Apocalipse, você começa a perceber que o livro do Apocalipse, ele tem várias coisas que estão abaixo da superfície, que a leitura superficial não vai te fazer entender. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele pode ser dividido em 7 partes. As festas judaicas, as 7 festas judaicas estão nas 7 partes do livro do Apocalipse. Cada parte do livro do Apocalipse corresponde a uma das festas judaicas. Começando com a festa da Páscoa, quando Jesus Cristo no capítulo 4 é entronizado no livro do Apocalipse, e terminando com a festa das trombetas, quando vamos morar na presença e na casa de Deus. O livro do Apocalipse também pode ser dividido pelas partes do santuário. Lembram do santuário lá, do deserto, ou do santuário do templo de Jerusalém? Cada parte do livro do Apocalipse corresponde a uma parte do templo. Começando com o pátio, onde o cordeiro era morto, e Apocalipse começa apresentando o cordeiro que morreu, e termina com o Santíssimo, quando vamos entrar para morar na presença de Deus. Mas hoje eu queria estudar com vocês um outro aspecto do livro do Apocalipse, que para mim também é muito profundo, que são as perguntas do livro do Apocalipse. Um dos livros da Bíblia que mais apresenta perguntas é o livro do Apocalipse. E tem uma coisa muito curiosa sobre as perguntas. Por exemplo, capítulo 6, nós vamos começar com o capítulo 6, vamos começar com o verso 10. O texto diz o seguinte: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deixa eu te dar o contexto dessa passagem. Essa passagem está falando de um momento da história em que muitas pessoas morreram, foram martirizadas, porque criam em Jesus, seguiam a verdade e estavam sendo perseguidas e mortas pelo simples motivo de serem fiéis a Deus. E essas pessoas como que olham para Deus e dizem assim: Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós vamos sofrer nessa terra? Até quando nós vamos padecer? Até quando vamos passar necessidade? Até quando vamos sofrer pelo simples fato de sermos fiéis ao Senhor? Senhor, até quando? E essa é uma pergunta muito séria, que eu imagino que em algum momento você já se fez. Senhor, até quando? Até quando meu casamento vai passar por isso? Até quando eu não vou conseguir um emprego? Senhor, até quando eu vou enfrentar essa doença? Senhor, até quando essa depressão, esse pânico vai tomar conta de mim? Senhor, até quando? E é uma pergunta séria, mas aqui está o curioso das perguntas do livro do Apocalipse. A pergunta é séria, mas se você continuar lendo o capítulo, você não vai encontrar a resposta. A pergunta está aí, mas a resposta, ela não aparece. E isso é o curioso de todas as perguntas do livro do Apocalipse. Está cheio de perguntas, mas a resposta não segue a pergunta. Quer outro exemplo? Capítulo 6 ainda, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou quem pode ficar de pé? Aqui está outra pergunta, mas só tem a pergunta e a resposta não aparece.
E isso é o curioso de todas as perguntas do livro. Agora, o curioso é que não é que o livro não traga a resposta. O livro traz a resposta. Todas as perguntas do livro do Apocalipse são respondidas no próprio livro do Apocalipse. Sabe o que é o curioso? É que a resposta não aparece no mesmo capítulo da pergunta. A pergunta do capítulo 6 é respondida no capítulo 14. Então, o capítulo 14 de Apocalipse é a resposta das perguntas do capítulo 6. Não é curioso isso? Por que o livro do Apocalipse foi escrito desse jeito? Quer outro exemplo? Vá para o capítulo 13. O capítulo 13 de Apocalipse é um dos capítulos mais importantes do livro. Se você não entender o capítulo 13 de Apocalipse, você vai patinar, vai se atrapalhar na compreensão de todo o livro. Porque no capítulo 13, 3 poderes do mal se unem para perseguir o povo de Deus. 3 poderes do mal se unem para maltratar o povo de Deus, para pisar na verdade de Deus. E olha que pergunta importante, capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode lutar contra ela? Ou quem pode pelejar contra ela? Ou quem pode pelejar contra o poder do mal? O capítulo 13, amigos, se você ler só o capítulo 13 de Apocalipse, você tem a impressão de que o dragão está vencendo, porque o capítulo 13 é o capítulo da aparente vitória do mal. A aparente vitória do mal. Capítulo 13, o dragão e os poderes do mal se unem, perseguem, como eu disse, o povo de Deus, pisa na verdade, maltrata o povo de Deus. Então, quando você lê só o capítulo 13, parece que o mal está vencendo. Por isso a pergunta é importante: Senhor, parece que o mal está vencendo. Quem vai poder vencer o mal? Quem vai poder enfrentar o mal? Quem vai poder derrotar o mal? E amigos, vamos ser sinceros. Quando você olha para o que está acontecendo no mundo e talvez na tua vida, não parece que é o mal que está vencendo? Quando você olha para o que está acontecendo no mundo, no cenário mundial ou no teu cenário particular, não tem hora que você pensa assim: Senhor, parece que quem está vencendo é o mal. Quem está ganhando as vitórias é o mal. Por isso a pergunta é tão importante. Então eu espero que até esse momento da mensagem, você esteja se fazendo outra pergunta. Você esteja perguntando assim: pastor, e por que o livro do Apocalipse foi escrito desse jeito? Onde está a resposta do capítulo 13? Se você continuar lendo essa pergunta tão importante, quem vai poder vencer o mal? A resposta não aparece aí, porque a resposta do capítulo 13 só aparece no capítulo 17. O capítulo 17 é o capítulo de respostas às perguntas do capítulo 13. Vamos juntar aqui os dados. O capítulo 6 tem perguntas, e onde aparecem as respostas? Me ajudem. No capítulo 14. As perguntas do capítulo 6 são respondidas no capítulo 14. E as perguntas do capítulo 13, quem vai poder vencer o mal, quem vai poder destruir o mal? As perguntas do capítulo 13 só são respondidas que capítulo? Então a pergunta que você tem que se fazer é: por que o livro do Apocalipse foi escrito desse jeito? Por que Deus não responde imediatamente? Por que a resposta não se segue à pergunta? E algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre isso. A primeira é a seguinte: o livro do Apocalipse foi escrito desse jeito porque a vida cristã é desse jeito. Você chora hoje, você questiona hoje, você pergunta hoje, e a resposta não vem hoje, não vem amanhã, não vem na semana seguinte, não vem no mês seguinte. Mas o livro do Apocalipse foi escrito de maneira que você entendesse: a resposta virá. Mas talvez você ainda esteja no capítulo das perguntas da tua vida. Não desista em nome de Jesus. Não desista no capítulo 6 da sua vida, porque o capítulo 14 virá na tua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que hoje esteja no capítulo 6 da vida, perguntando: Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Em nome de Jesus, não desista no capítulo 6, porque o capítulo 14 virá. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja no capítulo 13 da vida, dizendo assim: Senhor, quem está vencendo é o mal. O mal está derrotando o meu casamento, o mal está derrotando os meus filhos, o mal está derrotando minha vida financeira. Senhor, quem vai poder vencer o mal? Em nome de Jesus, não desista no capítulo 13 da sua vida, porque o capítulo 17 virá com a resposta.
Então, o livro do Apocalipse foi escrito de maneira que Deus nos diz assim: olha, eu não vou te enganar, a vida vai ser desse jeito. As perguntas na tua vida vão vir em uma página, e as respostas só vão vir numa página seguinte, ou uma página mais à frente, mas não desista, a resposta virá. Então, o primeiro motivo pelo qual o livro do Apocalipse foi escrito desse jeito, é para Deus nos dizer: eu não vou te enganar, a vida cristã vai ser desse jeito. Você chora hoje, você questiona hoje, e a resposta não vem hoje, não vem amanhã, não vem depois de amanhã, mas ela virá. A segunda coisa, muito importante nessa compreensão, é que, e isso eu acho lindo, na Bíblia, mas principalmente no relacionamento com Deus. O teu Deus não tem medo de perguntas difíceis. O teu Deus não tem medo de questionamentos. O teu Deus não tem medo de dúvidas. Olha para o livro de Jó. O livro de Jó pode ser dividido em duas partes. Jó, cheio de dúvidas e questionamentos, e os amigos de Jó, cheio de certezas e garantias. No final do livro, Deus preferiu as perguntas e dúvidas de Jó do que as certezas fingidas dos amigos de Jó. Deus prefere dúvidas sinceras do que certezas fingidas. Então você está magoado, você está chateado com Deus, você quer questionar a Deus, não tenha medo, se ajoelha, mas faz isso na presença dEle. Senhor, até quando? Não suporto mais, está no Apocalipse, Senhor, até quando? O livro dos Salmos, você quando lê o livro dos Salmos, em algum momento, se você lê sem romantismo, parece que o livro está colocando Deus na parede. Tem um momento que o livro dos Salmos diz assim: o Senhor não é o juiz, por que o Senhor não julga? Se o Senhor é juiz, por que não julga? Senhor, se o Senhor é justo, por que o injusto está prevalecendo? O Senhor não é o Deus justo? E por que só o injusto que está vencendo e prevalecendo nessa vida? Não tenha medo de perguntas difíceis ao seu Deus. Mas sabe onde você vai fazer isso? Não é no Facebook, não é no Instagram, é ajoelhado na presença de Deus. Um dia, duas irmãs mandaram um recado para Jesus: Jesus, nosso irmão Lázaro, aquele que você ama, está doente, venha curá-lo. E Jesus não foi, pelo menos não no momento que elas queriam e esperavam que Jesus fosse. Quando Jesus foi, Lázaro já estava o quê? Morto. E quando Jesus chegou, Marta saiu correndo para encontrar com Jesus e se ajoelhou, e ela falou uma coisa muito dura. Às vezes a gente tenta romantizar, mas se você tirar o romantismo e ler como está escrito, o que Marta falou foi o seguinte: Jesus, sabe por que meu irmão está morto? Porque você não veio. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estava morto, mas como você não veio no dia que nós pedimos, quando nós chamamos, por isso meu irmão está morto. E foi um duro questionamento: Jesus, você falhou. Nós te chamamos na hora certa e você não veio na hora certa, porque se você tivesse vindo na hora certa, meu irmão ainda estaria vivo, e ele não está vivo, porque você falhou, você não chegou na hora certa. Não tenha medo de se ajoelhar, mas faça do jeito que Marta fez. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão ainda estava vivo, porque o Senhor não veio, meu irmão morreu. Às vezes, nós somos educados, e eu diria até mal educados, em falar com Deus de maneira que escondamos o que realmente estamos sentindo, e não precisamos fazer isso. Você quer perguntar: Senhor, até quando? Se ajoelha e pergunta: Senhor, até quando? Você está perguntando, você está achando que o mal está vencendo, então se ajoelha e diga: Senhor, quem vai poder vencer o mal? Porque quem está vencendo é o mal, ele está tentando destruir, e parece que está conseguindo. Então não tenha medo de questionamentos sinceros a um Deus que te ama. Vá a Ele, se ajoelha, coloca nas mãos dEle. Então, se você perguntar: pastor, qual é a pergunta do capítulo, qual é a resposta do capítulo 6? Até quando? Eu vou encaminhar você para o capítulo 14, verso 15, que diz: um anjo vai dizer àquele que está sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e colhe.
Quando o anjo disser para o que está sentado sobre a nuvem, acabou, a terra já pode ser colhida, Jesus Cristo vai voltar e vai acabar com todo o mal. Então a resposta do capítulo 6, até quando é? Até o dia que aquilo se cumpra, que Jesus Cristo volte e acabe com o mal. E isso está descrito no capítulo 14 do livro. Mas se você perguntar, pastor, e qual é a resposta do capítulo 13? Quem vai poder vencer o mal? Aí nós temos que ir para o capítulo 17. Vamos lá? Capítulo 17. Capítulo 17 é a resposta. Imagine uma ponte. Num lado da ponte está o capítulo 13, com a pergunta: quem poderá vencer o mal? Quem poderá pelejar contra os poderes do mal? Do outro lado da ponte está o capítulo 17 com a resposta. Capítulo 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Qual é a pergunta do capítulo 13? Quem poderá pelejar contra o mal? Quem poderá lutar contra o mal? Se você ler o capítulo 17, você vai ver que os mesmos poderes do capítulo 13 se repetem no capítulo 17, porque, como eu falei, é uma ponte, um capítulo está ligado ao outro. Então, a pergunta do capítulo 13 é: quem poderá pelejar? Quem poderá vencer o mal? Olha o que o capítulo 17, verso 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro, qual é a pergunta do capítulo 13? Quem poderá vencer o mal? Qual é a resposta do capítulo 17? Me ajudem. O Cordeiro vencerá. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o livro do Apocalipse terminasse aqui, nós já teríamos o suficiente para seguir a vida cristã. Se o livro do Apocalipse terminasse: pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Ponto, acabou o Apocalipse. Já acabaria muito bem. Meus irmãos, o Cordeiro vencerá. O Cordeiro vencerá o divórcio, o Cordeiro vencerá o cemitério, o Cordeiro vencerá a saudade, o Cordeiro vencerá o pânico, o Cordeiro vencerá a depressão, o Cordeiro vencerá as doenças, o Cordeiro vencerá a angústia, o desemprego, o Cordeiro vencerá. Deus seja louvado por isso. Não sei quantos de vocês já ouviram essa história, mas eu gosto muito dela, de um garotinho que estava lendo um gibi, e ele era o gibi de um super-herói que ele gostava, e ele ia lendo a história, e na história, no gibi, o super-herói dele só apanhava, e ele foi ficando incomodado, colocou o dedo ali no meio do gibi, foi lá para o finalzinho da história, e quando ele leu a última página do gibi, ele viu que o super-herói dele vencia o vilão. Aí ele sorriu, voltou para o lugar onde estava o dedinho marcado, olhou bem na cara do vilão na história e disse assim: você não sabe o que eu sei. Você não sabe o que eu sei. No final você vai ser derrotado. Sabe o que o capítulo 17 de Apocalipse está te autorizando a fazer? Olhar bem na cara do mal que te incomoda e dizer: você não sabe o que eu sei, o Cordeiro vencerá. Qual é a dor que te abraça? Qual é o mal que te cerca? Qual é a derrota que te dá rasteira? O capítulo 17 de Apocalipse está nos autorizando a dizer: o Cordeiro vencerá. Você entende o que significa o Cordeiro vencerá? Quando a Bíblia diz o Cordeiro vencerá, o que ela está tentando nos dizer de verdade é: não é você que vai vencer. A vitória não pertence a você. A vitória não é sua. Entenda bem. No dia em que aquilo que tem naquela parede acontecer, Jesus Cristo descer na nuvem, e os anjos colocarem uma coroa resplandecente na tua cabeça, quando aquela coroa sentar na sua cabeça, você vai entender: essa coroa, a vitória não é porque eu guardei o sábado. Ninguém, quando os anjos tocarem a trombeta, ninguém na face do planeta que for vitorioso vai dizer assim: eu venci porque devolvi o dízimo na igreja. Ninguém vai pensar isso. Ninguém vai ser capaz de pensar, quando a trombeta soar e se ver como um vitorioso, ninguém vai ser capaz de pensar: eu venci porque entreguei muita cesta básica, eu venci porque tinha um cargo na igreja. Não. Quando a trombeta soar e a coroa for colocada em nossa cabeça, nós vamos entender: a vitória era do Cordeiro, mas o Cordeiro resolveu compartilhar a vitória dele conosco. Ele nos salvou. A vitória
é um presente do Cordeiro. Olha o que o texto bíblico diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também, aleluia. O Cordeiro vai vencer, mas não sozinho. E vencerão também os pastores adventistas do sétimo dia. É isso que diz no texto bíblico? Olha para o texto. Ou como seria bom para mim. E vencerão também os adventistas do sétimo dia que guardavam todos os sábados. É isso que diz o texto bíblico? Não. Seria mais fácil para nós. Mas aí, se o adventista quisesse que o texto dissesse assim, vencerão os adventistas, o batista ia querer que dissesse, vencerão os batistas, o católico ia querer que dissesse, vencerão os católicos. E Deus disse assim, olha, deixa eu te explicar quem vai vencer. Pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também, quem vencerá? Os chamados, olha o que diz o texto bíblico, olha para o texto bíblico, Apocalipse 17, 14. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Você quer vencer? Quando Jesus Cristo voltar, e eu imagino que por esse motivo você está nos assistindo, ou por esse motivo você vem à igreja, você quer vencer. Você está cansado das derrotas dessa vida e você crê, pela fé, que Jesus Cristo vai voltar para nos dar vitória. Então, se você está aqui hoje, mesmo que você não tenha uma crença tão estabelecida, mas de certa maneira você quer vencer, você quer vitória, você acha que algo melhor do que o vazio dessa vida nos aguarda. Você quer vencer? Então, os vitoriosos são os chamados, os eleitos e os fiéis. Pastor, e o que significa ser chamado, eleito e fiel? E aí eu termino a mensagem de hoje. Chamado, gente, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu na cruz e disse, está consumado, Ele estava fazendo um chamado. Ele estava dizendo, todas as pessoas, de todas as eras, de todas as épocas, de todas as nacionalidades, que me aceitarem como Salvador, estão sendo chamadas para a salvação. A salvação, ela é universal. Por isso o texto bíblico não poderia dizer, e vencerão também os adventistas, porque não só os adventistas são chamados. O chamado não é exclusivo de uma igreja, o chamado não é exclusivo de uma denominação, o chamado pertence ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Todos são chamados, o chamado é universal. Mas não é simplesmente ser chamado, porque muitos, a Bíblia diz, são chamados, mas não serão salvos. Porque além de ser chamado, tem que ser o quê? Eleito. O que é eleito? Eleição é a aceitação do chamado. Quantos são chamados? Todos. Mas o chamado, ele é por graça. Você aceita ou rejeita. A aceitação do chamado te faz um eleito. Então você precisa ser chamado e eleito. Quer outro exemplo? Quando Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo só na porta dos adventistas? Ele está batendo só na porta dos guardadores do sábado? Não. O bater na porta é universal, ele está batendo na porta do coração de todos. Agora, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. Isso aqui é eleição. Abrir a porta e permitir que ele entre é a eleição. Então a eleição é a aceitação do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Senhor, eu aceito que o Senhor é meu Salvador, que eu estava perdido até o dia que o Senhor ofereceu a salvação através do que fez na cruz do Calvário. Eu aceito. Quando você aceita, você é eleito. Agora, aí vem a terceira palavra, e é sobre ela que vamos falar muito essa semana. Chamado, eleito e fiel. Fidelidade é o estilo de vida de quem foi chamado e eleito. Não ouse dizer, eu fui chamado e eleito, mas sou infiel à minha esposa. Não ouse dizer isso. Porque um chamado e um eleito, ele vai ser fiel à sua esposa. Não ouse dizer, eu fui chamado porque Jesus Cristo morreu por mim, eu aceitei o chamado, fui eleito, mas eu vivo como eu quero, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu trato as pessoas do jeito que eu quero. Não. A maneira como um chamado e um eleito vive
vai mostrar se ele realmente está chamado e eleito. A maneira como você age, como pai, como esposo, como cristão, é a prova se você aceitou realmente o chamado e a eleição. Então, fidelidade no livro do Apocalipse é uma maneira como os chamados e eleitos que estão se preparando para o céu já começam a viver aqui. Eu não vou tratar minha esposa melhor no céu porque estou no céu, gente. Eu já tenho começado a tratar minha esposa aqui porque estou sendo transformado para o que eu vou viver lá, porque eu sou um chamado eleito que vivo como um chamado e um eleito. Então, às vezes, nós queremos muito o chamado, nós queremos muito a eleição, mas não queremos a fidelidade. Eu quero muito ser aceito pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, eu quero muito aceitar o que Ele fez na cruz do Calvário, mas eu não quero que essa aceitação me transforme, que me mude. E isso não é bíblico. O chamado e o eleito, ele vai ser transformado para viver como um fiel. Quer vencer? Esteja com o Cordeiro. Está com o Cordeiro, então aceite ser chamado, ser eleito e ser fiel. Quando você estuda o livro do Apocalipse, você percebe que o livro do Apocalipse não tem explicitamente o sábado, por exemplo. Você não vai encontrar explicitamente no livro do Apocalipse o sábado. Você não vai encontrar explicitamente no livro do Apocalipse o dízimo. Você não encontra isso. Porque a fidelidade das pessoas que estão vivendo os últimos dias, ela precisa ser profunda e ampla. Não é uma coisa só de sábado pela manhã. É uma coisa do que me acompanha ao longo da semana. Se alguém um dia te ensinou, quando eu era criança, no departamento infantil, tinha uma música que dizia assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, e o 7º é para Cristo. Se você aprendeu assim, eu sinto te dizer, você aprendeu errado. Não há um versículo na Bíblia em que Deus diz assim: olha, você fica com os 6, faz o que quiser, eu só preciso do sábado pela manhã, 2, 3 horas por manhã. Não. Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, Deus quer a terça, Deus quer a quarta, Deus quer a quinta, Deus quer a sexta. E o sábado é para celebrar um Deus que você passou a semana com Ele. Um dia eu falava com um pastor muito experiente, que eu tenho muito respeito, e eu dizia: pastor, como eu estou preocupado de ver a igreja vazia, as igrejas vazias na quarta, no culto de quarta noite. Ele disse assim: Josanã, eu também me preocupo em ver a igreja vazia na quarta, mas sabe o que mais me preocupa? De ver a igreja cheia no sábado, mas cheia de pessoas que passaram a semana longe de Deus. Deus não quer o teu sábado pela manhã. Deus quer a tua vida, para que no sábado pela manhã, a tua vida que vem à igreja esteja na presença dEle, porque já estava durante a semana. E o sábado vai ser uma celebração de um Deus que você andou com Ele ao longo da semana. Se você entendeu, ou se você aprendeu em algum momento, que você recebe, por exemplo, R$100, devolve 10 de dízimo e 10 de oferta e leva 80 para casa, são seus. Eu sinto te dizer, biblicamente, você aprendeu errado. Se você recebe R$100, os R$100 pertencem a Deus. Depois que você entrega o dízimo e a oferta e você leva os 80 para casa, você tem que levar dizendo: Senhor, os 80 ainda pertencem ao Senhor. Como é que eu gasto esse dinheiro? Eu aplico em quê? Eu uso como? É por isso que tem tanta gente comprando o que não precisa e pagando o que não pode, porque ainda não entendeu que a fidelidade, principalmente dos últimos dias, ela não se mede simplesmente pelo dízimo ou pelo sábado pela manhã, mas é o caminhar com Deus. O caminhar com Deus, a maior parte do tempo, fora das paredes da igreja, que determina se você é chamado, eleito e fiel. Me permitam terminar com uma história. Eu conheci há alguns meses atrás uma família, que conhecer essa família me marcou profundamente. Eles têm várias lojas de imóveis no estado aqui do Brasil, e todas as lojas de imóveis têm uma regra. Antes de abrir a loja para os funcionários, eles têm um culto todos os dias. É bonito, você entra na loja e você vê uma mesa com Bíblia, lição da escola sabatina, meditação. E não é que os funcionários chegam mais cedo. Eles não chegam mais cedo, eles chegam na hora do expediente. Mas antes de abrir a loja
para os clientes, eles fazem um culto todos os dias. E um dia, o dono da loja estava viajando com a esposa, estava indo de uma loja, de uma cidade, visitar outra loja em outra cidade. E no percurso, ele disse assim para a esposa: olha, nós vamos passar em uma cidade que tem a nossa loja exatamente na hora do culto dos funcionários lá. Vamos entrar, vamos fazer o culto com eles. Ela disse assim: tudo bem. Quando eles entraram na cidade, na loja, o gerente nem sabia que eles iriam passar ali naquele dia, mas quando ele entrou na loja, já tinha gente sendo atendida, e ele chamou o gerente e perguntou: olha, vocês chegaram mais cedo hoje? Fizeram o culto mais cedo? E ele disse: não, é que a pessoa que traz a chave chegou atrasada e nós não tivemos tempo de fazer o culto, já estamos vendendo. E aquele senhor e a esposa disseram: então faz o seguinte, fecha a porta da loja, vamos fazer o culto e nunca mais abra as lojas sem que o verdadeiro dono seja adorado. E ele disse assim: mas já tem gente sendo atendida. Atende quem está aqui, fecha a porta e vamos fazer o culto. Eles atenderam quem estava na loja, fecharam as portas da loja, fizeram o culto para depois reabrir. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não é coisa de guardador de sábado. Ele já guardava o sábado. Todas as lojas dele fecham as portas aos sábados. Mas ele entendeu que Deus tem mais horas sagradas na semana do que o sábado. Você já entendeu isso? Deus tem mais horas sagradas na tua semana do que o sábado. A hora do culto familiar deveria ser tão sagrada para você como você tenta fazer sagrado o sábado pela manhã. Você já entendeu isso? Que você já entregou a Deus o sábado, mas talvez Deus diga: meu filho, que bom que você me entregou o sábado, mas eu também quero a segunda-feira à noite para você dar estudo bíblico para alguém. E você vai dizer: Senhor, eu já te entreguei o sábado, mas agora eu te entrego também a segunda noite para dar estudos bíblicos para alguém. Você já entendeu isso? Deus tem mais dinheiro sagrado na tua conta corrente do que o dízimo e a oferta. Você já entregou o dízimo e a oferta? Deus diz assim: muito bem, meu filho, que bom, mas eu quero que você pegue uma parte do dinheiro que ficou com você, vá no supermercado, compre 2 cestas básicas, que eu vou mandar alguém carente para você dessa cesta básica. Senhor, mas eu já entreguei o dízimo. Mas você já entendeu que Deus tem mais do que o dízimo e a oferta como dinheiro sagrado nas tuas mãos? Então o livro do Apocalipse, ele tem um chamado para mim e para você essa manhã. O primeiro chamado é: não desista nos capítulos difíceis da tua vida, porque a resposta virá em algum capítulo, mas ela virá. O segundo convite é: vamos vencer com o Cordeiro. O Cordeiro vencerá, mas se você caminhar com o Cordeiro, depender do Cordeiro e permitir que Ele transforme sua vida, nós venceremos com o Cordeiro. Eu não sei por qual ou quais momentos você está passando na sua vida, mas talvez sejam mais momentos de derrota do que momentos de vitória. E eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero a vitória no Senhor. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a fechar os olhos e conversar com Deus. Fala para Deus do que você decidiu. Fala para Deus do que Ele colocou, retirou do teu coração na mensagem dessa manhã. E ao final eu quero fazer um convite muito especial para você. Feche seus olhos e apenas ouça a letra da música. E ao final nós vamos orar juntos. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo
céu um novo lar. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Quero terminar orando por aqueles que estão passando por um momento difícil, que hoje têm os seus questionamentos e estão perguntando até quando, Senhor, quem poderá vencer esse mal? Eu tenho os meus questionamentos, mas eu não vou desistir. Eu vou esperar até o próximo capítulo, eu vou permanecer ao lado do Cordeiro. E também quero orar por aquelas pessoas que querem dizer: Santo Deus, eu aceitei o chamado, por isso eu fui eleito, mas em alguns aspectos da minha vida eu não tenho vivido como um fiel. Seja no aspecto financeiro, seja no meu tempo, seja na maneira como eu trato as pessoas, seja no cuidado com o meu corpo. E hoje eu quero dizer, eu quero vencer, mas eu quero vencer porque o Cordeiro vai agir em mim, vai me transformar em alguém que está caminhando para a vitória. Se esse é o seu desejo, ou se você está enfrentando alguma dificuldade, ou se você está decidido a dizer: Santo Deus, me ajuda a ser fiel de maneira profunda e ampla, eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Eu quero orar por você em casa também, onde você estivesse, pudesse colocar em pé. Ninguém está vendo, mas não é para que as pessoas vejam, é para que Deus veja a tua decisão. Deus seja louvado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós ainda estamos no tempo que precisamos sonhar, de abraçar Jesus, de não sofrer, de não ter que levar alguém que amamos ao cemitério, de não ter que, mais uma vez, levantar a cabeça para procurar um emprego. Ainda estamos na fase de sonhar com o dia que isso vai melhorar, mas queremos ficar ao teu lado para o dia em que não teremos mais que sonhar, o dia que vamos te abraçar pessoalmente e vamos entender: acabou, o nosso conflito terminou. Até esse dia, Santo Deus, nos ajuda a permanecer ao teu lado, nos ajuda a viver a vida cristã fora das paredes da igreja, nos ajuda a andar contigo ao longo da semana, a colocar nas tuas mãos tudo o que temos e somos,
sermos completamente fiéis ao Senhor, para que possamos vencer com o Cordeiro. Eu sei que há pessoas aqui, Santo Deus, que estão passando momentos difíceis. Hoje, na classe da Escola Sabatina, alguns pedidos muito sérios foram apresentados. Abrace essas pessoas que talvez estejam no escuro e duro capítulo 13 da vida, que elas não desistam, que elas esperem ao teu lado, até o dia que o brilho do capítulo 17 vai chegar, em que o Cordeiro vai vencer, iremos vencer com ele. Abençoa essa semana, desde já abençoa as pessoas que vamos orar por elas, os momentos de oração e de jejum que teremos, que seja uma semana marcante nas decisões espirituais que iremos tomar. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.